Oi, oi. Fala, Caio, seja muito bem-vindo. Gabriel, tudo bom? Como você tá? Tudo certo, cara. É um prazer ter você aqui. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, ter Prazer todo orquestrado meu. aí na sua mega rotina corrida aí um tempinho para conversar com a gente, tá? Prazer todo meu de estar aqui com o senhor. Show de bola. Galera, para a gente começar aqui, eu até preparei um início aqui no roteiro sobre o Caio. Hoje a gente está aqui com um dos nomes mais comentados nos últimos meses no universo dos vestibulares, Caio Temponi. Ele foi. Aí, ó, já tem os comentários surgindo aqui na nossa live. Altas expectativas para esse bate-papo. Para mim também, altas expectativas. Meu Deus. Caio foi aprovado em primeiro lugar na prova da EPICAR em medicina e em direito. Isso tudo com 13 anos. Aí depois ele coroou todo esse período de vestibular dele, sendo aprovado no ITA como a pessoa mais nova da história a ser aprovada. Aí ele já estava mais velho, né, galera? Ele já estava com 14 anos. Caio, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo mesmo. E queria começar aqui nesse bate-papo conversando, pedindo para você se apresentar, falar um pouco de onde você é, quantos anos você tem hoje, se você ainda tem 14, né? Como é que foi esse período de estudo para você, onde você morou? Então, meu nome é Caio Tempone, né? Eu tenho 14 anos. Eu nasci em Três Rios, que é uma cidade no interior do Rio de Janeiro, né? E aí eu me mudei para Juiz de Fora quando eu tinha 8 anos para estudar. Morei aqui por 4 anos. E aí depois eu fui para Fortaleza, estudei lá 2 anos, foi onde eu me preparei para o ITA, né? E agora eu voltei para Juiz de Fora para fazer a faculdade de Direito. Show demais, muito legal. Você se mudou para quando? Para Fortaleza, Caio? Eu me mudei há 2 anos atrás, em 2021. 2 anos atrás? Ah, legal, show de bola. Isso. Cara, e para quem tá chegando aí e veio pelo Caio, só para contextualizar, não ficar perdido, eu sou Gabriel de Paulo, falo sobre método de estudo aqui no Instagram. Eu me formei em engenharia aeroespacial pelo ITA e me formei summa cum laude, que é ter nota de 9,5 para cima na graduação do ITA. E aproveito todo esse espaço que a galera gentilmente cede aqui no Insta e acompanha para a gente conversar sobre como deixar os estudos mais produtivos. Então, se você está chegando pelo Caio, seja muito bem-vindo. E se você está vindo por mim, seja muito bem-vindo aqui na nossa conversa com o Caio Tempone. Caio, vamos lá. Separei várias perguntas aqui para você. E o intuito da conversa é trazer uma contribuição significativa para o pessoal. Assim. Eu sinto que quando a gente. Cara, você ficou mega famoso aí. Várias entrevistas, apareceu em tudo quanto é jornal e tudo quanto é revista aí do país. Mas eu queria trazer para essa nossa conversa um teor mais técnico mesmo. Poder mostrar para o pessoal detalhes da sua rotina, como que elas podem otimizar, ser mais produtivas, e as perguntas vão nessa linha. Claro, sem deixar de lado algumas curiosidades sobre você, porque todo mundo, certeza que chega várias perguntas das mais aleatórias aí para você, né? Às vezes eu fico vendo suas caixinhas lá, o pessoal pergunta de tudo mesmo. Vamos lá. Caio, é o seguinte, acredito que uma das coisas que mais chama a atenção do pessoal ver sua história é a sua idade e já ter conseguido concluir o ensino médio, num aspecto bem prático mesmo, né? Como que foi esse processo para você ter a conclusão do ensino médio e conseguir já ingressar na faculdade com 14 anos? Então, eu consegui me formar, ah, teoricamente, 4 anos mais novo, assim, no ensino médio, porque eu pulei 4 séries. Eu não fiz o primeiro, terceiro e o oitavo ano no ensino fundamental, nem o segundo ano do Uhum. ensino médio, né? Eu pulei essas séries. E aí eu consegui me formar mais cedo, e aí acabei o ensino médio com 14 anos. Entendi. Então, a rigor, você fez o terceiro ano do ensino médio. Então, por ter o terceiro ano, você não precisou fazer nenhuma outra prova extra para poder ter o certificado de conclusão, isso? Exatamente, como eu já tinha terminado o ensino médio, quando eu passei em direito do Enem, eu já pude ingressar sem nenhum problema. Legal, show de bola, massa. É, Acho que tem na sua bio, né? E eu já tinha visto algumas reportagens que você compartilhou com o pessoal também, que você faz parte de duas sociedades de alto QI. É isso mesmo, né? São duas. Isso. Isso, Show, isso. massa. Parabéns. E isso é uma coisa que eu Obrigado. falei. Caio, parabéns por todos os seus resultados. É um resultado estrondoso, inspirador, de verdade, tá? Muito obrigado. Em que momento que surgiu essa ideia sua de sou mais inteligente que a média da galera?
Foi antes do seu período de vestibulares ou foi depois que você já tinha sido aprovado em todas essas provas? Então, acho que seria uma questão muito relacionada à dedicação, né? Porque muita gente acaba não conseguindo os resultados porque não se dedica da maneira que deve, né? E eu sempre fui bastante dedicado, sempre estudei bastante, né? E graças a isso que eu consegui as minhas aprovações nos meus vestibulares, né? E quando eu estava me preparando para fazer essas provas, concursos militares, né? Provas de faculdade, eu sempre estudei bastante, sempre me dediquei bastante. Eu acho que esse foi o ponto que me diferenciou, assim, das outras pessoas, esse comprometimento que eu tinha com os estudos. Legal. E desde cedo você já tinha esses resultados positivos? Então, por exemplo, você fazia Olimpíada científica desde cedo? Eu comecei a fazer Olimpíada desde o meu quinto ano do ensino médio, do ensino médio, quinto ano fundamental. Comecei com a canguru, que eu consegui ouro na Olimpíada. Aí depois fui fazendo outras Olimpíadas, Legal. fiz a UBMEP, fiz a Canguru de novo, fiz a OBA. E aí, cada ano que ia passando, eu ia fazendo mais Olimpíadas. Sempre gostei de fazer isso. Sempre achei uma oportunidade muito bacana de aprender mais e também de testar e ganhar mais experiência para as provas. Ah, legal. Então, tipo, essa rotina de Olimpíada, de fazer as provas, acabava te motivando a se dedicar ainda mais. Era mais ou menos isso, então. É basicamente os resultados que eu obtinha. Eu sempre me dedicava mais para conseguir outros, né? E sempre foi baseado nisso, sempre foi muito estudo para conseguir os resultados que eu queria. Legal, show de bola. Bacana. É, com relação às provas de vestibular, quando que você começou a prestar os vestibulares? Foi prestando Enem, foi fazendo faculdades específicas, como é que foi? A primeira prova de universidade que eu fiz foi a UES, que é a Universidade Estadual do Ceará, que eu fiz para administração, né? E depois daquilo eu comecei a fazer mais e mais provas. Fiz de medicina, direito, a engenharia, né? E junto com esses vestibulares eu sempre também deixava um tempo para fazer as Olimpíadas e também para me preparar para os concursos militares, né? Que ano passado minha meta era o ITA, no outro ano era a EPICAR, né? Então sempre teve esse estudo visando mais do que uma coisa, né? Só que mesmo assim eu tinha objetividade naquilo que eu queria. Eu não estudava às cegas, né? Tem gente que acaba fazendo isso, mas eu focava aqueles conteúdos que caía, né, nas questões, nos estilos de questões, e aí por causa disso que eu consegui ser aprovado nessas faculdades. Poxa, que massa. Acho que só isso já dá um insight muito grande para o pessoal, que eu vi falando aqui também dentro do meu curso, ou dentro do Insta de forma geral, que é sobre ter um foco muito claro para seguir, né? Se você vai estudando meio que só por estudar, é muito difícil tanto você se motivar, quanto você manter uma rotina de estudo forte por um longo tempo, né? Aqui o Kai uma dica, uma estratégia que ele adotou que foi muito significativa, que era sempre ter uma meta e buscar alcançar essa meta, seja de aprovação, seja de resultado em Olimpíada. Eu acho que isso é um diferencial bem grande mesmo, Caio, que acaba contribuindo, né, na nossa rotina de estudo. Exatamente. É, quando você começou a prestar essa prova, você falou que fez a UESC, você tinha quantos anos? Eu tinha 12 quando fiz a 12? UES Poxa, pela então primeira foi muito vez. rápido, né? Você começou a prestar os vestibulares em 12, em Uhum. 14 já terminou esse período. Massa. Pô, mega eficiente. Show de É, bola. comecei a fazer no finalzinho do nono ano, né, começo do primeiro ano do ensino médio, que eu tava com 12 anos. E aí como eu pulei o segundo ano, aí no terceiro eu já tava com 14 anos, aí quando me formei. Poxa, legal. Massa. Entendi. É, aqui, muita gente perguntou, quando eu abri uma caixinha pedindo sugestões de perguntas para fazer para você, o pessoal queria muito que eu perguntasse com relação à forma de estudar. Você tem algum jeito único de estudar que você segue sempre? Ou depende da matéria, depende do momento? Então, eu tenho várias técnicas, né, para poder estudar. Entre elas seria, eu acho que dois que seriam interessantes pontuar, seria o método de revisão e o método de estudo diário, né? Primeiro, o método de estudo diário, eu acho que é bastante legal você separar para estudar não tantas matérias num só dia, né?
Por exemplo, tem vestibulares que nem do ITA que cobram um número mais reduzido de matéria, e acaba que tem gente que quer no mesmo dia estudar todas as matérias, quer estudar tanto matemática, física, química, e aí acaba não dando muito certo, porque o estudo não fica muito direcionado. Eu acho que é bastante legal você tentar estudar no máximo ali duas, três matérias no dia, né, para você conseguir aprender melhor e fixar melhor aquelas matérias. E sobre o método de revisão, é bastante é bastante válido você tentar sempre revisar com uma certa frequência as matérias, porque se você não revisa, você acaba esquecendo, né? E eu gostava de manter um período de revisão de uma semana, depois de um mês, depois de 3 meses, porque assim eu acho que você conseguia fixar melhor a matéria e quando chegasse na hora da prova, você não teria esquecido e estaria lembrando dos detalhes importantes para fazer a questão. Acho muito legal você ter uma meta, né? E do que você tem que fazer naquele dia. Eu acho que uma meta, muita gente acaba colocando meta como sendo horas de estudo, né? Por exemplo, depois que eu estudar 3 horas, eu vou parar. Eu acho que é muito mais interessante você colocar uma meta como sendo número de questões, alguma coisa que você tem estudado, né? Por exemplo, você colocar uma meta de estudar fazer 50 questões, terminar de ver o capítulo 1 e 2, por exemplo, de alguma matéria. Eu acho que isso é uma maneira bem eficiente de você estudar. E eu acabava indo, eu não tinha um número fixo assim, de questões, número de horas que eu ia estudar, mas sim muito mais da demanda que eu visse mesmo. Se eu estudasse, fizesse questões e ainda achei que não estava muito legal o conteúdo, eu continuava estudando mais aquela matéria, né? Eu acho que é muito importante você também ter esse autoconhecimento do que você precisa, né, fazer. Você tem que criar um cronograma paralelo, né? Porque a escola ela vai te dar muitas vezes ali a base, fundamentação teórica, né? Alguma coisa que é legal você ver, mas esse estudo por fora é muito importante para você poder fixar mais a matéria. Você aprende muito mais fora da escola do que na escola normalmente, porque quando você sai você faz questões, né? Revisa a matéria e muita gente acaba confundindo isso. Acho que o estudo é ali a escola, mas não é, né? Você estudar fora é essencial, porque só ver ali a teoria não vai adiantar para fazer uma questão do vestibular, né? Muito importante esse estudo por fora. Meu pai sempre me ajudava a fazer esses cronogramas, né? Ele sempre costumava ver as questões antes, via os vídeos, né, para ele poder organizar melhor. Aí ele organizava os vídeos, as questões que eu ia fazer. Isso me ajudava muito a poupar o tempo, né, e também a agilizar mais o estudo, ver da maneira correta ali, já tudo pronto. E tinha vezes que meu pai ficava até de noite montando as playlists, vídeos, questões para eu fazer. E esse trabalho que ele fazia sempre foi fundamental para mim, né? Porque me ajudava bastante, não só nessa parte, mas também todo o apoio que eu tinha da minha família, né, dos meus amigos, do colégio. Tudo isso me ajudou bastante na aprovação. Poxa, que bacana. Eu acho que é muito interessante. Então você teve um apoio desde cedo muito grande da família, né, para conseguir ter todos esses desempenhos. É, Uhum. eu achei legal que foi seu pai que fez toda essa curadoria para você. Ele é professor? E como é que é? Não, meu pai não é professor, não. Não? Pô, mas ele foi Não. mega planejado aí. Gostei, achei Exatamente. interessante. Tá de parabéns Ele, aí. como que nem eu falei, né? Ele via os conteúdos antes, ele costumava assistir os vídeos antes de eu assistir para ele ver como que era, né? Para ver o que que eu tinha que assistir. Isso tudo ajudava bastante. Legal. Poxa, muito bacana. Tá de parabéns aí, seu pai, pelo papel que ele desempenhou aí, poxa. Bem acima da média aí que a gente costuma ver. Muito legal, parabéns. Tá ligado? Vamos lá. Eu acho que aqui eu tinha a próxima pergunta, acho que você já até meio que respondeu, né? Ia perguntar se você estudava pelo material da escola ou se você costumava usar livros extras, vídeo no YouTube. Então você tinha todo um material extra que você costumava seguir, certo? Só que eu também usava o material da escola, né? Porque o material que eles forneciam era muito importante. Me dava uma base muito boa, tinha questões muito aprofundadas, né? E fazendo aquelas questões eu conseguia melhorar muito. E aí depois eu estudava por fora também para complementar o que eu aprendia na escola. Legal. Não, muito bacana. Show de bola. Você costumava focar mais pela parte de videoaulas no YouTube ou você tinha mais prática com livros e conteúdo papel, físico, né? Papel, essas coisas?
Então, eu costumava estudar mais por videoaula no YouTube, né? Eu costumava ver mais vídeos, mas eu também fazia questões de livros, apostilas que eu pegava, e essa ajuda desses dois materiais me ajudou bastante. Ah, é legal. Show de bola. É, vamos lá. Você costumava fazer simulados, Caio? Com que frequência você fazia simulados? Simulado é muito importante para você poder treinar não só a matéria que você viu, mas também para você treinar a estratégia de prova, né? Porque fazendo simulado você treina essas estratégias, treina como organizar seu tempo, e isso tudo na hora da prova de fato é muito importante. Eu, no começo da minha preparação, costumava fazer simulados semanalmente, né? Uma vez por semana eu fazia os simulados, e chegando mais perto da prova, eu comecei a fazer dois, três por semana para poder melhorar e também fazer provas antigas, né? Tanto prova antiga como simulado são maneiras muito eficientes de treinar a estratégia. E uma coisa que eu fiquei em dúvida, né? Você falou que baseou muito seu estudo por vídeos no YouTube. E com relação às questões, da onde você fazia as questões? Você pegava de livro, do material só da apostila, ou sei lá, você usava banco de questão online e para fazer só as listas de exercício? Então, eu pegava as questões da escola, pegava a apostila, fazia os exercícios, né? Era dividido entre exercícios de fixação, proposto, aprofundamento, né? Ou Uhum. seja, fácil, médio e difícil. E aí eu costumava fazer esse exercício de fixação proposto para poder pegar uma base melhor da matéria. Depois eu assistia vídeos no YouTube para poder fazer mais questões, pegava questões online, né? E depois eu fazia esse exercício de aprofundamento que tinha na apostila para poder fixar bastante a matéria e também aprofundar bastante nela. Legal. Na sua maioria, esses vídeos que você assistia de curso online eram todos gratuitos ou você ficava procurando outros vídeos de curso pago, coisas desse tipo de física, matemática, enfim? Ou eram todos, na Então, maioria, gratuitos? os vídeos que eu assistia no YouTube eram todos gratuitos e eu complementava muito com as questões do colégio. Então, por isso que não precisei de curso pago, algo desse tipo, porque o colégio, de fato, que eu estudei, o Colégio Farias Brito, ele me dava toda a apostila e as questões e também as aulas online. Isso tudo me ajudou bastante. Legal, show de bola. Ah, bacana. Cara, eu acho que você comentou no começo, mas até por conta do título da live, né, que era o poder da disciplina. Eu queria saber, você se considera disciplinado? Acho que sim. Quer dizer, certamente sim, porque a disciplina é muito importante, né? Para você conseguir manter aquele seu foco, aquela sua determinação. E eu sempre tive em mente isso, sempre fui em busca dos meus sonhos, sempre fui bastante organizado com os meus estudos, né? Então, eu acho que disciplina é um pilar fundamental para a aprovação. Você saber se organizar e também sempre continuar estudando, né? Nunca desistir. Legal. Boa. Acho que é muito bacana esse comentário seu, que o pessoal costuma achar, é, olhar assim, poxa, o Caio passou em primeiro lugar. Acho que você gabaritou Epicar, não foi? Você acertou a prova toda, não Isso, foi? Olha isso, galera. isso. O pessoal costuma falar assim, poxa, o Caio gabaritou Epicar, passou muito cedo em medicina, direito, tudo mais. E a galera olha os resultados seu e começa a pensar assim, poxa, o Caio é gênio. Ele não deve nem precisar estudar muito, nem precisar se dedicar. Olhou uma vez já é suficiente para aprender a matéria. Para ele tudo é mais fácil. Eu acho legal quando você comenta isso, porque mostra muito que para ter seus resultados, cara, você precisou sim de muita disciplina, muita dedicação, muita organização e que eles não vieram de graça, né? Então, Uhum. poxa, é muito bacana para situar. Normalmente as pessoas falam assim, né? Poxa, ele é gênio, então é muito mais fácil. E assim, acaba sendo mais fácil para a pessoa que está falando isso, né? Porque ela se conscientiza, ela se tranquiliza de não se esforçar o suficiente, colocando a culpa na genialidade do outro. E aí você vem e dá um tapa na cara dela e fala, poxa, não, eu precisei me dedicar e fazer muito ainda para conseguir tudo isso. Então, muito massa. Vamos lá. Caio, um outro ponto que chamou muita atenção também, quando eu postei o anúncio da nossa live, foi uma dos trending topics lá de comentários, foi você ter sido aprovado no ITA e não ter escolhido cursar o ITA.
Antes de eu perguntar exatamente sobre isso, eu queria saber como que surgiu o seu interesse em prestar o ITA? Você falou que cada ano você tinha um objetivo e o do último ano foi realmente se preparar para o ITA. Como que surgiu esse interesse? Eu sabia que o ITA era o vestibular mais difícil do país, né? Uhum, Eu gosto muito de desafio, sempre quis fazer essa prova, né? Até mesmo porque é uma instituição muito respeitada, uma instituição excelente, né? E uhum. aí eu decidi fazer essa prova e me dediquei bastante para me preparar para poder ah, fazer a prova do ITA. Legal. Então você usou o ITA como uma motivação, um desafio, mas você nunca teve interesse em ser engenheiro, isso? Então, eu cheguei a pensar em ir para o ITA, né? Até mesmo, como eu disse, é uma instituição excelente, uma instituição muito respeitada, mas eu sempre quis fazer direito, sempre foi uma paixão que eu tive para tentar a prova para ser juiz. Legal, bacana. Entendi. Então, foi por isso que você não decidiu, para seguir esse seu sonho inicial, original, de ir para o ITA, certo? De fazer direito. Isso? Isso. Bacana, show de bola. É, outra coisa aqui, né? Agora caminhando mais para umas coisas mais pessoais, não tão técnicas, tá? Quando as pessoas veem resultados bons, no geral elas pensam que a pessoa só faz isso da vida, ela só estuda e não faz mais nada além disso, né? Então, por exemplo, quando eu fui suma no ITA, que eu divulguei, que realmente tinha recebido a Laura, tinha tido a nota alta, todo mundo começou a perguntar, poxa, mas você ficou 5 anos de ITA só estudando, você não fez mais nada da sua vida, como que você namorava, como que casei logo em seguida? Poxa, não, o estudo ocupa uma grande parte do dia, mas sim, tem tempo de fazer outras coisas. No meu caso, agora eu quero saber de você. Você só estudava o dia inteiro ou realmente você tinha hobbies e outras atividades que você se dedicava aí? Pro ITA eu tinha uma preparação maior, né? Tinha que estudar bastante, mas sempre sobrava tempo de fazer outras coisas, né? Eu gosto muito de jogar futebol, jogava ping-pong direto, xadrez Ping-pong. também. Muito massa. Eu acho que eu vi um vidinho seu E, jogando lá no o ping-pong com a galera. aham. E também gosto de jogar videogame, né? Tenho um videogame, jogo até um jogo que o Rafael tinha colocado, que você Olha tinha ele aí, falado você antes. gosta de videogame. Aham. Por essas vezes não E esperava. mas você tem que ter um foco maior, né? Você vai ter que dedicar um tempo maior para os estudos, mas isso não quer dizer que você vai fazer mais nada, né? Mas só se dedicar mais, gastar um pouco mais de tempo, dedicação, comprometimento naquilo ali. Show de bola. Você é religioso, Caio? Aham, Você é o quê? Católico? sou. Isso. Legal. Você costumava ir na missa durante a sua preparação? Manteve uma rotina espiritual frequente aí? Eu costumava ir na missa, sim, na Legal, Fortaleza. bacana. Show de bola. Vamos lá. Caio, você tem alguma mania? Então, por exemplo, vou dar um exemplo bem besta, tá? Quando eu prestava vestibular, eu tinha na minha cabeça que eu só podia usar a camiseta branca e comer carne moída antes de fazer prova, porque eu achava que isso não ia me deixar passar mal. É completamente besta. Mas você, tinha alguma coisa que você costumava fazer, por mais sem sentido que parecesse? Ah, pensando agora, eu acho que não tem nenhuma que eu me lembro, assim, alguma mania que eu teria. Sem manias. Eu Vou perguntar. Eu diria mais gosto do que mania, sabe? Quando eu ia fazer prova, diferente do senhor, eu gostava de ter um café e um almoço um pouco mais requintado, sempre gostei de comer bastante. E aí, quando eu estava perto da prova, eu gostava de comer salpicão, né? Comidas que eu gosto, churrasco. Claro, tomando cuidado para não comer algo que pudesse fazer mal, desse dor de cabeça, né? Mas sempre gostei bastante disso. Mas eu acho que seria mais um gosto do que uma mania, de fato. Legal, bacana. Cara, é importante você falar isso, né? Porque, pronto, daqui a pouco você vai ver. Semana que vem já vai começar todo mundo a falar que pra passar no ITA cedo você precisa começar o picão antes da prova. Aposto. Show de bola. Vamos lá. A próxima, né? Cara, você é muito novo. E você já teve muito resultado, muito significativo, muito considerável. Quais são as suas expectativas daqui pra frente? Tipo assim, você mostrou que você é movido por metas, né? Tipo assim, você tem uma prova que você quer prestar, que vai te motivar, tem uma Olimpíada que você vai buscar um resultado significativo. Qual que é a sua próxima meta agora?
Ah, é a faculdade, né? Na faculdade de Direito. Tô me dedicando, estudando, para daqui a 5 anos, se Deus quiser, poder fazer a prova para juiz, né? Que sempre foi meu sonho ser juiz federal, né? E aí, quando acabar a faculdade, esse Legal. que é a Então seu minha foco meta agora no está momento. 100% na faculdade e em ter um bom desempenho lá dentro, isso? É basicamente isso. Legal, bacana. Caio, agora eu quero fazer aqueles quiz bem, sei lá, de Luciano Huck, assim. Então eu queria saber um pouco como você pensa, tá? Então, tipo, que é a base dos resultados, como que a gente se organiza. Então eu vou fazer perguntas rápidas só para matar a curiosidade da galera. Caio, você decide as coisas com rapidez ou fica pensando nelas por um tempo grande até decidir e tomar uma decisão? Eu diria que depende, porque de uma situação para outra pode ter situações que eu gostaria de pensar um pouco mais rápido, mas eu acho que normalmente eu sou uma pessoa que gosta de pensar bem no que eu vou fazer para poder tomar as decisões corretas e não correr o risco de me arrepender depois. Legal, boa. Focar na teoria ou nas questões? Nos dois, Os mas dois? mas acho que as questões são fundamentais, porque a teoria sem as questões não vale de nada. É muito importante você saber fazer as questões para você poder, né, ter o melhor rendimento e saber como que é cobrado de fato nas questões. Açaí ou sorvete, Caio? Açaí. Boa. Tópico que você mais gosta de física? É, eu acho que cinemática. Cinemática? Poxa, essa me surpreendeu. Eu achei que ia vir uma moderna aí agora. Ah, eu acho o moderno legal, mas eu acho o moderno tão abstrato às vezes aí, é uma viagem muito grande. Boa. Outro dia me perguntaram se eu era fã de Moderna. Eu falei que Moderna é igual feijoada. É bom, mas todo dia não dá. Eu tinha um professor que ele falava que o bizu para você aprender moderna era não tentar entender, porque quando você começava a querer entender, aí que você não entendia nada. Boa. É bem isso mesmo, concordo. Você prefere filme ou série? Filme, a Filme? série. Qual? É claro que tem séries muito boas, mas muitas vezes, como não tenho tanto tempo, eu gosto mais de ver um filme, uma coisa rápida ali, porque série, muitas temporadas, acaba que tem que ficar um mês para acabar a série, aí demora muito. Perdeu muita vida. Boa. Caio, fala a verdade. Você já acelerou filme no Netflix? Como assim acelerar? Ah, tem como colocar lá, né? Em 1.5, 2x. Já Ah, acelerou? não, eu nunca assisti filme mais rápido, sempre assisti na velocidade normal, filme, vídeo, nunca fui a Até pessoa que videoaula? acelerava, não. Aham, Até as videoaulas Zé no YouTube? videoaula, aham, Meu Deus, sempre isso assisti pode. velocidade 1.0. Não, isso chocou a sociedade, não pode ser. Boa, mandou muito. Qual que é o filme favorito, então? Tem muitos filmes legais, eu tem dois que eu gosto bastante, um é O Preço da Manhã, acho que é um filme bastante legal, e o Legal, boa. outro filme que é muito legal também que eu gosto é Tetris. É um Massa. filme muito bacana, vale muito a pena assistir. Legal. Caio, qual que foi a matéria que você mais demorou para aprender? Que você olhou e falou assim, poxa, essa enrosquei. Poxa, eu diria que talvez. Eu acho que não teve nenhuma matéria assim que eu fiquei muito mais travado que as outras, mas é uma matéria que às vezes que demorei um pouco mais de tempo, até mesmo por ser uma matéria um pouco mais complexa e que precisa de uma bagagem muito forte, eu acho que é eletromagnetismo, porque é uma matéria em si que pode complicar bastante nas questões do ITA, por exemplo, quando pega campo elétrico induzido, essas coisas. E então é uma matéria que exige muitas coisas. Você tem que saber muito bem a eletrodinâmica, eletrostática, pode precisar muito de uma cinemática, dinâmica ali na hora. Matéria que pode misturar bastante, Legal, show de bola. Poxa, Eletromag é pesado mesmo. Faz sentido. né? É, Caio, uma coisa que o pessoal costuma me mandar aqui, me perguntar aqui no Insta, costuma ser assim, poxa, eu tenho medo de ficar estudando tanto tempo, me dedicar tanto para uma prova difícil, por exemplo, o ITA, outros vestibulares concorridos, e acabar me arrependendo disso depois. Hoje, tendo estudado tanto quanto você estudou, tendo se dedicado tanto, você já
se arrependeu, em algum momento pensou que você poderia ter feito outra coisa? Em resumo, você se arrepende de ter estudado tanto? Eu não me arrependo porque eu acho que cada conhecimento que eu tive foi muito importante para minha vida, né, para os meus vestibulares, para as aprovações que eu tive. E eu acho que mesmo se eu não tivesse sido aprovado, eu não me teria me arrependido, porque cada conhecimento foi muito importante, cada conhecimento faz parte de mim, né? E até mesmo para as outras provas que eu for fazer, isso me ajuda bastante. Acho que é muito isso, né? Quando a gente estuda bastante, quando a gente se dedica muito para alguma coisa, é impossível a gente terminar do mesmo jeito que a gente começou, né? Então a gente sempre acaba se tornando mais determinado, mais focado, mais produtivo, além de ter o ganho significativo técnico em si do que a gente está estudando. Então, invariavelmente a gente acaba terminando uma pessoa melhor. Acho que é muito sobre isso mesmo. Caio, uma coisa agora, é mais um chute seu, tá? Não tem nada muito, não tem uma resposta certa, tá? No geral, qual que você acredita ser o maior problema nos estudos das pessoas, seus colegas ou das pessoas no geral que estão se preparando para o vestibular, e que impedem elas de terem resultados? Eu acho que muitas vezes seria o imediatismo, porque as pessoas muitas vezes não veem resultados logo de cara e elas desistem, acham que não vão conseguir aprender, né? Tinha até uma figura que eu tinha visto uma vez que eu achei bastante interessante sobre o Usain Bolt, que ele ficou 4 anos treinando para tentar diminuir 0,5 segundos do tempo dele, né? E muita gente fica um dia tentando, por não ter conseguido Sim, evoluir muitas exato. sessões, acha que não consegue, já acabou o limite. Mas não é isso, né? É muito importante você sempre persistir, sempre continuar estudando. Legal, poxa, exato. Muito bom, gostei. Mediatismo, então, foi a resposta do Caio aí, galera. Quem não conseguiu entender, que travou um pouquinho, foi mediatismo. E, Caio, para terminar as minhas perguntas e ir para a pergunta da galera agora. Se você pudesse dar um conselho para quem está ouvindo a gente aí, qual seria? Acho que seria você sempre ir em busca dos seus sonhos, sempre ficar bastante determinado, ter disciplina, organização, mesmo que seja bastante trabalhoso, vale muito a pena quando você consegue aprovação, né? Vale muito a pena, você não se arrepende. Cada segundo que você gastou estudando ali foi recompensado e isso é muito gratificante. Show de bola. Galera, encerramos aqui as nossas perguntas. Caio, muito obrigado. Obrigado por ter respondido aí com tanta sinceridade cada uma das perguntas. Se você Eu não que se agradeço. importar, vou para a pergunta da galera agora, pode ser? Pode, claro. Show de bola. Vamos lá, vou escolher aqui. É, Chegou aqui, ó. Já pensou em se tornar um mestre no xadrez? Eu acho que é bastante legal quando você é mestre em xadrez, mas é uma coisa que precisa bastante tempo, bastante dedicação, e acaba que eu tendo que estudar para faculdade, né, fazer diversas outras coisas, ficaria meio complicado tentar ir em busca do título, mas eu acho que é uma experiência muito bacana. Tenho até amigos, tenho um amigo que é um ano mais velho que eu, que ele é mestre de xadrez, ele joga torneio e tal. E é uma coisa que precisa bastante tempo, né? Mas eu gosto muito de jogar xadrez. É um esporte muito bacana que você consegue se divertir também treinando cérebro, raciocínio, memória. Vale muito a pena todos vocês jogarem e aprenderem. Show de bola. Eu ainda não perguntei, Caio. Você já tá, acho que 1, 2 meses na faculdade de Direito, né? Tá gostando? Isso. Tô gostando bastante. Pô, que Todas massa. as aulas são muito bacanas. Acho que aprender sobre seus direitos é muito interessante, né? Legal. E o estágio? Você tá fazendo estágio no escritório também, né? Isso. Tô. Tá É aproveitando uma bastante experiência lá? bacana, sempre aprendendo novas coisas, né? Coisas que eu demoraria mais tempo para ver na faculdade, já vendo de uma vez, com advogados, pessoas que já têm experiência. É uma experiência, uma oportunidade única, né? Trabalhar no estágio, logo no primeiro período. Show. Muito massa mesmo. É uma oportunidade boa. Deixa eu ver, vamos lá. Eu não entendi essa pergunta. Você é professor de funções? Que a pergunta veio assim: como você se tornou um especialista em funções? Você tinha uma meta de exercício sobre isso? Ah, então, eu sou professor, dou aula de matemática, física e química. Acho que talvez a pessoa esteja perguntando como que eu aprendi função. Ah, Eu entendi. acho Boa. que envolve muito você
fixar a primeira matéria e depois fazer muito exercício, porque tem muitos estilos diferentes, que pode aparecer função primeiro grau, segundo grau. Cada um desses estilos você vai ver nas questões, né? E treinando bastante as questões, você vai ter a oportunidade de aprender muito. Acho que isso talvez seja a principal dica para aprender função. Legal, show de bola. Aí, galera, mais uma vez, Caio reforçando a importância de fazer questões aí, focar em ter um bom repertório de questões resolvidas. Nossa, uma pergunta aleatória aqui, ó, Caio. Mas eu vou fazer. Você estuda investimentos? Não. Pô, galera. Beleza. Ah, aqui, ó. Gostei dessa. Pergunta do Estude com Mave. Sobre os simulados, você os encontrava gratuitos na internet ou em algum outro lugar específico? Então, eu costumava fazer os que o colégio proporcionava, né? O colégio que eu estudava, Farias Brito, tinha muitos simulados, simulados antigos, né, de anos Uhum. anteriores, e eu fazia muito eles, então era uma base muito boa para eu sempre estar fixando ali as questões e treinando estratégia. Lembrando sempre, galera, que quem não tem um cursinho ou está inscrito num cursinho online que não tenha simulados com assiduidade, que disponibilize simulados, você sempre pode criar o seu próprio simulado com banco de questões, tá? Então, isso não, seu cursinho não fornecer um simulado não é desculpa para você não fazer simulados. Você busca prestar concursos internacionais, Caio? Passar em faculdades fora do país? Então, eu até estava com esse objetivo em mente, só que eu estando fazendo uma faculdade aqui no Brasil, eu não consigo aplicar para alguma faculdade fora, né? Só que eu pretendo futuramente tentar uma graduação ou alguma coisa desse tipo em alguma universidade no exterior, até mesmo porque é um período mais curto, é cerca de um ano somente, e eu acho que é uma experiência muito bacana para aprender novas coisas, ter uma visão diferente das coisas. Legal. Show demais. Ah, essa daqui é um pouco diferente, né? As aulas de direito começaram há pouco tempo, mas você continua certo dessa carreira? Você ainda manteve seu intuito de se tornar juiz? Eu acho que é muito do que eu esperava mesmo, sabe? As aulas são muito bacanas, ter toda essa visão das coisas, dos seus direitos, de como fazer processos, ver todo esse andamento, é uma coisa que me interessou bastante. E eu tô Uhum. certo, acho que foi a decisão certa que eu tomei. Legal, bacana. Como que é pros colegas de turma ter você na sala aqui, sendo tão novo? O pessoal comenta, pergunta, ou já acostumaram? Acho que o pessoal já se acostumou, o pessoal na faculdade é muito gente boa, Pô, a que gente massa. sempre conversa bastante, né? A gente faz trabalho junto e tal. E essa interação é bastante natural entre a gente. Pô, legal, acho que essa palavra aí foi boa. Interação natural, segredo aí, boa. Para as Olimpíadas, você estudou sozinho, Caio? Ou você tinha alguma aula de treinamento nas escolas que você passou? Então, tinha o treinamento, né, no colégio, que eu assistia às aulas, e eu também complementava com provas antigas, porque eu acho que esse treinamento de prova antiga é muito importante, né? Quando eu fiz a UBMAP eu fiz a UBMAP 4 vezes, as 3 primeiras vezes que eu fiz, eu cheguei a fazer provas anteriores, me preparei bastante. Na última que eu estava me preparando mais pro ITA, acabou que não teve muita preparação, fui mais fazer lá a prova mesmo com o conhecimento que eu tinha, sem ter me preparado antes. E aí nessas duas últimas edições da prova eu consegui medalha de ouro. Olha só, mesmo sem se preocupar. Aí sim, hein? Boa, boa, mandou bem. Pergunta aqui do Loading Militar. Não sei se você chegou a travar em alguma matéria, mas quando você travava, como você se sentia? Eu às vezes tinha matéria, é normal isso, vai ter matéria que você vai travar um pouco mais, você não vai aprender todas as matérias imediatamente. Tem matéria que às vezes é um pouco mais complicado, uma visão diferente, que você vai dar uma travada. E quando isso acontecia, eu acho que é muito importante você ver mais a teoria, né? Porque normalmente quando você trava nas questões mais iniciais, não é falta de exercício, mas às vezes é falta de teoria. Você não viu teoria suficiente, ou a teoria que você viu você não entendeu da maneira correta, né? Por isso que é muito importante você fazer a teoria, quando você trava as questões, tenta fazer mais algumas questões. Se você vê que está continuando meio travado, revisa a teoria, né? Vê mais algum vídeo que isso pode te ajudar bastante. Legal, show de bola. Para encerrar, nossa última perguntinha aqui, ó. Pergunta do Wellington. Qual o mais eficiente para você, Caio? Questões ou resumo? Eu sempre gostei bastante de fazer questões, nunca fui muito a pessoa que fazia resumo. Eu acho que pode ser uma estratégia legal para você revisar,
mas se você não tiver muito cuidado, pode acabar que você pode gastar muito tempo fazendo eles, mas é uma estratégia válida, mas as questões eu acho que você não pode passar uma matéria sem fazer questões, né? Para revisar, você também tem que revisar com questões. É claro que pode complementar com teoria, resumos, mas as questões são cruciais para você revisar a matéria. Legal, boa. E agora de verdade, né? Só pra Tranquilo. encerrar mesmo. O pessoal manda pergunta boa. Aqui, ó. Como você se preparou para tantos vestibulares ao mesmo tempo? É, quantas horas de estudo? Como você se organizava? Costumava estudar cerca de 10 horas por dia quando eu estava me preparando para o ITA. Antes desse objetivo em mente, eu tinha uma rotina de estudo bem mais tranquila, né? Tinha bem mais tempo para fazer outras coisas. No ITA, como eu tinha falado antes, eu também tive tempo de fazer outras coisas. Sempre joguei ping-pong, jogava futebol, né? E como conseguir fazer para ser aprovado em tantas universidades? É que nem eu tinha falado, o estudo direcionado, você estudar com base na sua prova. E quando eu fazia os exercícios, eu sempre pegava primeiro exercícios Enem, né, que eram um pouco mais fáceis, pegava questões das universidades que eu fazia, o S, né, provas. Aí depois eu ia para SpaceX, questões da AFA, questões do ITA. Então eu sempre vi questões de todas essas bancas. E aí eu conhecia bem o estilo delas e aí, fazendo algumas provas antes de fato fazer o vestibular, você consegue um bom rendimento. Legal. Show demais. Caio, agora a gente vai chegando ao fim do nosso bate-papo. Cara, agradeço mais uma vez a sua disponibilidade de estar aqui com a gente, ter cedido aí um pouquinho do seu tempo livre para conversar, para motivar a galera e dar um direcionamento nessa preparação, nessa jornada tão confusa que é o vestibular. Acho que você trouxe aí vários pontos super significativos para a gente, mostrando como que você lidava com os estudos, como ser tão pragmático, focando em ter um objetivo mesmo muito claro ali. Eu acho que esse é o pontapé inicial, né? De, por exemplo, poder ter uma rotina de estudo regrada, disciplinada e intensa, é ter um lugar para você querer chegar, né? Então você mostrou muito Uhum. sobre isso e além de trazer várias ferramentas aí para a galera. Cara, valeu Top. demais. Foi uma honra estar aqui comigo, com o senhor. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado a todos aí por terem nos assistido. Até a próxima. Se alguém tiver mais alguma dúvida, que a gente acabou não respondendo, pode mandar no meu Instagram, tá? E eu acho no do Show. Gabriel também que a gente tira a dúvida de vocês, a gente sempre tá aí para ajudar. O que vocês Exato. precisarem. Com certeza, galera. Quem não conseguiu tirar aqui, manda lá na caixinha do Caio. Na minha tem caixinha aberta nos stories também. E para quem não conseguiu acompanhar toda a live, ou só chegou em parte da live, ou perdeu a live, sei lá, ela vai estar disponível também pelo Spotify, no SumaCast, e no YouTube, no meu canal, Gabriel de Paulo. É isso. Valeu, galera. Grande abraço. Obrigado a todo mundo que veio. Valeu, Caio. Bom feriado para Valeu, vocês. Gabriel. Valeu, galera. Até Bom mais, feriado. time. Bom Tchau, final de semana. tchau.